dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Como estamos, pessoal? Nós falamos aí um pouco das funções, o perfil do administrador, como que é o administrador hoje em dia, né? Ainda mais no século XXI. Será que esse administrador no passado ele foi um pouco diferente? E aí que nós entramos estudando as nossas escolas da administração. Nós vamos estudar agora a primeira escola da administração para entender qual foi o desenvolvimento da ciência administrativa ao longo de todos esses anos. E aí nós já começamos com a nossa primeira escola da administração, que é a Escola Científica da Administração. Pessoal, um dos grandes nomes, né, o nome principal da Escola Científica da Administração foi Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915. Você não precisa de gravar que data não, tá? É só você gravar que o principal nome da administração científica foi Taylor, da Escola Científica, considerado até o pai da administração científica aí. Qual que é uma das premissas que Taylor teve da racionalização do trabalho, né, por meio da sua obra de estudo de tempos e movimentos? Professor, o que é racionalizar o trabalho? Já vá fazendo as suas anotações aí. É muito importante falar para vocês, né, em relação às anotações no caderno. Eu venho batendo essa tecla direto. Façam as suas anotações. O que é racionalizar o trabalho? Transformar o trabalho numa forma mais racional. E como que Taylor fez isso? Pelo estudo da sua obra de tempos e movimentos. Então o que ele fazia? Ele cronometrava o tanto que o operário ia gastar às vezes para realizar determinada atividade, se movimentar para outra atividade, fazer, né, uma outra operacionalização, ou seja, ele cronometrava, ele deixava o trabalho um pouco mais racional. Eu vou ter a ideia específica de quanto esse trabalhador vai gastar, quanto tempo ele vai gastar para fazer determinado trabalho. Por isso ele foca na eficiência. Lembra que nós já estudamos isso daqui. A eficiência é o que, pessoal? Hein? Fala aí. Isso mesmo. A maneira correta de se fazer as coisas, o meio correto, a forma, né? Ou seja, eu estou falando aí do caminho necessário utilizado para se desenvolver determinadas coisas. Então, a eficiência nas tarefas realizadas no trabalho. Partisse da premissa que os trabalhadores eles eram naturalmente responsáveis, vadios e negligentes. Professor, isso mesmo que se pensava dos empregados? Era isso mesmo, pessoal. Porque na administração científica era um pouco mais rigorosa, era o início também do estudo da administração. O trabalhador ele é negligente, naturalmente vadio e irresponsável. Então o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar o trabalho, eu vou cronometrar o tempo desse meu trabalhador. Isso que Taylor fez. Então, análise do estudo de tempos e movimentos. Olha o que ele fez aqui. Ele foi vendo a rotina dos empregados, né, como que era realizada aquela rotina, né, marcando e cronometrando o tempo médio que ele levaria para desempenhar determinada tarefa. E você fala, professor, então é muito ruim, né? Porque ele só pensava em, entre aspas, ferrar com os empregados. Por quê? Porque ele só queria cronometrar o tempo para saber se eles estão trabalhando ou não. Não, pessoal, essa é uma ideia que se tem, né, se a gente olhar grosso modo. Mas a principal ideia de Taylor era o que? É padronizar o tempo destinado a determinada tarefa. Imagina você, se nunca se cronometra um tempo para realizar determinada tarefa, como é que vai saber se o tempo médio de fazer aquela tarefa? Você consegue até aumentar a sua produção se você sabe o tempo médio do processo produtivo como um todo. Isso é um pouco óbvio, né? Logicamente, fica muito mais fácil para você racionalizar o trabalho, tornar o trabalho mais racional e padronizar o trabalho se você sabe o tempo que se leva naquele processo produtivo, que o trabalhador leva
para utilizar determinadas máquinas, produzir determinado produto. Então essas são palavras-chave dentro da administração científica, ó, racionalização e padronização. Anote aí, tá, pessoal? Não esqueça. Continuando aí, né? Então você instrumentaliza. Professor, o que é instrumentalizar? Criar instrumentos. Se eu sei, né, quanto tempo meu funcionário leva para produzir determinado produto, eu crio instrumentos de maneira a racionalizar, tornar o trabalho mais racional. E aí eu crio normas. Isso é muito importante dentro da administração, pessoal. Imagina você chegar numa empresa e aí você for exercer determinado cargo e você não sabe como que exerce aquele cargo. Só que tem um manual. Por quê? Porque foram criadas algumas normas para você saber trabalhar. E aí você dá graças a quem? Graças a Taylor, lá atrás na administração científica, que instrumentalizou, criou instrumentos, normas a serem seguidas para você realizar o seu trabalho, pessoal. Vamos pensar nisso daí. Então, Taylor, ele, com a sua ênfase nas tarefas que ele dá, ele desenha o passo a passo de como as tarefas devem ser realizadas. Isso daqui é muito importante, né? Ou seja, o Taylor, ele com a sua instrumentalização, racionalização, padronização, ele cria instrumentos onde ele consegue desenhar o passo a passo do funcionário, como o funcionário vai atuar dentro daquela organização e como o trabalhador ele também deve proceder em determinadas situações, né, pessoal? Será que esse trabalhador ele está seguindo as regras de maneira correta? Tanto é que a administração científica ela ficou conhecida como teoria da máquina, pessoal. Teoria da máquina. E eu vou explicar a vocês por quê. Antes eu queria só que vocês gravassem aqui ênfase nas tarefas. E aí vai um macetinho para você, né? Taylor tarefas. Taylor tarefas. Taylor teve a ênfase nas tarefas. E aí ele resolveu implementar, né, métodos científicos, as rotinas rudimentares do trabalho, que ficou conhecido como organização racional do trabalho. Professor, a organização racional do trabalho de Taylor, qual que foi a ideia da ORT? A ideia da ORT foi racionalizar, né, padronizar todas as tarefas. Vamos lá então alguns princípios da ORT. Eu tenho aqui, ó, análise do trabalho, estudo de tempos e movimentos. Nós já vimos isso daqui, que ele cronometrava. O estudo da fadiga humana. Professor, como assim a fadiga humana? O cansaço, né? É importante, professor, estudar o cansaço humano? Lógico. Por quê? Não é porque o funcionário está trabalhando mais que ele vai produzir mais. Isso pode parecer óbvio para vocês hoje. Por quê? Vai chegar um momento que ele vai ficar cansado, ele não vai conseguir produzir, ele pode até errar a produção. Só que antigamente não se pensava isso. Começou com Taylor na administração científica. Beleza? Por isso que é tão importante os estudos da ciência. Ó, divisão do trabalho e especialização do operário, né? O trabalho vai ser dividido e o operário vai ser especializado em determinada coisa, né? Vamos colocar lá o funcionário que aperta parafuso, o funcionário que pensa na engenharia para produzir um carro, o funcionário que monta só a roda do carro, ou seja, né, a especialização começou lá com Taylor. Desenho de cargos e tarefas, que nós já vimos, e aqui algo interessante, né, ele já começou lá atrás com incentivos salariais e prêmios de produção. Isso é muito importante aí a gente anotar. E o conceito do Homo econômicos, nós vamos falar mais posteriormente aí, mas para você já fazer a sua anotação no seu caderno. O Homo econômicos é aquele que está voltado justamente para o dinheiro, pessoal. Ele está só pensando no seu dinheirinho ali no final do mês, ou seja, ele vai sair do trabalho, ele vai chegar às 8 horas, vai sair 5 horas, bater o seu cartão e pronto. Ele não quer se desenvolver na empresa, não quer nada, não quer crescer na empresa, ele quer saber só do seu dinheirinho no final do mês.
Ele estudou condições de ambiente de trabalho e, por fim, a padronização do trabalho. Pessoal, por enquanto nós ficamos com essa primeira parte aí, aliás, o primeiro vídeo ainda da parte 1 da administração científica. Até mais, pessoal!